Olá, estamos a uma semana do encerramento do mês de fevereiro. A minha oração é que o Senhor continue te abençoando, te enchendo de graça, amor, misericórdia para você e sua família. Tenho alguns avisos para você. Como você já sabe, amanhã estarei às 19h30 na sala de reflexão. Como sempre, entro na sala, passo o endereço para os dois grupos da igreja e aí você pode entrar para conversarmos sobre as duas mensagens de hoje. Esta da manhã e a da noite. Estaremos ao vivo presencialmente às 17 horas na nossa sede. E se você não puder nos acompanhar presencialmente, você pode nos acompanhar pelo nosso canal do Facebook. Basta entrar, estaremos lá. Na próxima quinta-feira, nossa reunião de estudo bíblico e oração, às 20 horas, online. Você pode entrar em contato com Márcia, com Cláudia, e se inteirar para saber como acessar. No próximo sábado, a reunião da juventude, nós já voltamos. Então, às 19 horas estaremos online também. Né? Pode me procurar Paulinha, Lucas, para saber qual é o endereço. E aí você pode participar conosco. E no próximo domingo, às 10h20 da manhã, nós temos nossa classe, ou teremos nossa classe de casais. Então, ela é quinzenal, e aí você pode participar também. Basta entrar em contato comigo ou enviarei o endereço para você. Então, se você é casal, casado, discutimos sempre ou conversamos, refletimos sempre sobre assuntos do casamento. Participe, venha conosco, cresceremos juntos. Esse é o mês do nosso aniversário. A realidade, Betânia completou 59 anos no dia 2 de fevereiro. E aí nós estamos tirando o mês todo para comemorarmos. Agradecemos a Deus pelos fundadores, pelos pastores que estiveram até aqui, pelas gerações antigas que trouxeram Betânia até aqui, pela geração atual que está em toda essa pandemia, sofrendo toda essa pressão, mas estamos aqui sobrevivendo, vivendo para o Senhor, testificando a ação do Senhor sobre nós, a sua graça, o seu amor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então é motivo para comemoração. Agradecemos a Deus e continuaremos até o domingo que vem comemorando 59 anos de existência da Igreja Batista Betânia. Hoje é aniversário da irmã Angelita. A minha oração para você, minha irmã, é que o Senhor sempre esteja colocando a sua palavra nos teus lábios, que o Senhor sempre esteja te abençoando, derramando o amor dele sobre você e sua família. Deus abençoe, parabéns, irmã Angelita, que o Senhor te abençoe e te guarde. Enfim, estamos falando de amor. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no verso 31. 1 Coríntios 12, 31. Diz assim o texto bíblico: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, falando sobre dons, sobre amor, é interessante que você leia capítulo 11, né, onde o apóstolo Paulo aborda sobre ceia do Senhor, e aí capítulo 12, que fala sobre os dons. No finalzinho do capítulo 11, capítulo 12, que fala sobre os dons.
No capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre o amor. E no capítulo 14, como é que o Senhor age com o seu corpo em relação aos dons do Espírito. É bom que você leia principalmente os capítulos 12 a 14, para que você entenda o que eu vou falar. A igreja em Corinto era muito influenciada pela cultura local. E eu quero dar continuidade à mensagem da semana passada, quando eu falei sobre habitar em Cristo ou nas tradições. E aí, a gente falando sobre a questão da gaiola, de Skinner, eu fiz uma comparação, eu falei sobre entre a gaiola e a liberdade, como Deus se comporta diante dos mandamentos e tradições humanas. Livres da gaiola, vivamos a liberdade. E viver livre é viver consciente. A gente falou tudo isso baseado no texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nos versos 8 e 9. Então, como eu disse, eu quero dar continuidade, trazer uma introdução rápida sobre a cidade de Corinto. Essa cidade era uma cidade nova, a cidade antiga foi totalmente destruída pelos romanos em 146 a.C., é uma cidade grega administrada por romanos, ou seja, era uma colônia romana. Capital da província romana da Acaia, era próspera materialmente e o comércio fluía por ela. Era uma cidade portuária. Era intelectualmente viva, materialmente próspera e moralmente corrupta. Vou repetir. Intelectualmente viva, materialmente próspera, moralmente corrupta. A população bastante numerosa e mista, uma grande cidade. Gregos, latinos, e quando eu falo de latinos eu estou falando de romanos, judeus, sírios, egípcios e asiáticos. Imagine essa mistura, ou seja, temos uma diversidade cultural aqui. E, logicamente, essa diversidade influenciou muito a igreja. Eu queria falar um pouquinho, trazer uma introdução sobre como funcionava a igreja, influenciada por essa diversidade cultural. E aí, logo mais à noite, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o primeiro capítulo, aliás, 1 Coríntios capítulo 13. Então, nesse sentido, eu entendo que essa diversidade cultural gerou divisão no indivisível. O corpo de Cristo é indivisível, mas mesmo assim as pessoas pensam que podem dividi-lo. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, a gente vai sempre caminhar aqui em 1 Coríntios capítulo 1, aliás, 1 Coríntios, e aí eu quero trazer você para capítulo 1 agora, nos versos 10 a 12. 1 Coríntios 1, 10 a 12. Quando o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não sejam ou não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Vejam que a igreja em Corinto estava dividida por partidos. Nesse sentido, gera uma divisão e uma confusão lógica na igreja. Quando você pesquisa e percebe 1 Coríntios capítulo 3, os versos 1 a 4, olhe 1 Coríntios 3, 1 a 4, como o apóstolo Paulo entra falando claramente para a igreja em Corinto. Ele diz assim:
Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Perceba a fala do apóstolo Paulo bem direta. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério ou ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Perceba a fala direta. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O apóstolo Paulo nos traz luzes de como podemos nos comportar hoje em dia diante do Senhor em relação ao seu corpo. Veja, eu digo que a igreja em Corinto, fora as igrejas apresentadas no livro do Apocalipse, é uma igreja que pode trazer para a gente exemplos de como não fazer, né? Para que a gente entenda como deve funcionar o corpo de Cristo. A gente vê uma igreja totalmente dividida por partidos, né? Por questões de quem me batizou, a quem eu devo ouvir, quem me discipula, né? Ou em relação à sabedoria humana, né? Quem é mais sábio, a quem eu vou seguir. E aí a gente percebe também, na mesma carta, capítulo 6, dos versos 7 a 8, disputas nos tribunais. 1 Coríntios capítulo 6, versos 7 e 8. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Aliás, Jesus Cristo, quando confrontado, é interessante falar isso, né? Mas o judeu confronta Jesus Cristo dizendo que ele expulsa demônio por Beelzebu, né? E aí ele vai explicar como é que demônio pode expulsar demônio, né? E aí ele diz, a casa dividida em si já está vencida. Nesse sentido, quando a igreja em Corinto levanta litígios entre si, né, percebe-se uma casa dividida e uma casa vencida. Em 1 Coríntios capítulo 11, nos versos 17 a 22, 1 Coríntios 11, 17 a 22, o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Pergunta o apóstolo Paulo. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? Que nada têm, quero dizer. Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Perceba a igreja dividida até na reunião do amor.
na grande ceia, onde todos levavam alimento para todos comerem juntos, onde a comunhão, a koinonia é a marca. A falta do amor aqui denota divisão. O apóstolo Paulo é claro nessas coisas todas. Uma igreja partidária, dividida, e a gente entende claramente aqui que a cultura, nesse sentido, de um lugar simplesmente próspero materialmente, vivo intelectualmente, mas moralmente corrupto. E a igreja, indivisível, recebe essa influência e pensa em dividir-se. Nesse sentido, também, a cultura da disputa gera desorganização. E quando eu falo de desorganização, eu entendo claramente que eu estou falando do corpo de Cristo. Falo de um organismo, não falo de uma organização, falo de um organismo. O corpo de Cristo é um organismo vivo. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção em relação a isso. 1 Coríntios capítulo 1, nos versos 4 a 7, 1 Coríntios 1, 4 a 7, o apóstolo Paulo diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Perceba a fala do apóstolo Paulo para a igreja em Corinto, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. É uma igreja rica na fala do Senhor, na palavra do Senhor, no conhecimento. Verso 6, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Eu quero destacar o verso 7, 1 Coríntios 1, 7, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. É uma igreja rica, espiritualmente falando, não falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Mas isso vem confirmar, 1 Coríntios capítulo 12, veja os versos 1 a 6. E aí o apóstolo Paulo já inicia o capítulo 12 dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem atua, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente que Deus é uno. Não há divisão em Deus. Não há desorganização no Senhor. E a igreja, como organismo vivo, precisa entender assim. Quando você percebe 1 Coríntios capítulo 12, nos versos 14 a 17, você percebe como a igreja estava. E olha, irmãos, eu fico pensando quando eu vejo textos assim, porque eu vejo grande parte daqueles que dizem igreja ou ser da igreja de Cristo no século XXI com comportamentos assim. 1 Coríntios capítulo 12, nos versos 14 a 17. O corpo não é feito de um só membro, diz o apóstolo Paulo, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora veja, nesse sentido aqui, o pé fica triste por não ter a mesma funcionalidade da mão. O ouvido fica triste por não ter a mesma funcionalidade do olho. E o que quer dizer isso? O pé e o ouvido tinham inveja, respectivamente, da mão e do olho. Inveja no corpo de Cristo. Só quero se for mão. Eu não quero ser pé. Porque a mão passa a ser mais importante que eu. Só quero se for olho. Eu não quero ser ouvido. O olho tem função melhor. Inveja. Nesse sentido, a igreja em Corinto era composta dessa forma. Como vemos muito acontecer hoje. Eu quero trazer de novo 1 Coríntios capítulo 3, no verso 3, quando o apóstolo Paulo diz: porque vocês ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Vocês simplesmente estão visando o dom um do outro? Querem ser o que o outro é? Visam tomar, mesmo que seja mentalmente, a função do outro? Vocês invejam? Assim funcionava a igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 12, nos versos 14 a 21, mas eu quero trazer o verso 21. 1 Coríntios capítulo 12, 21. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Aqui a gente tem orgulho e segregação. De repente o olho diz à mão: eu me basto. Não preciso de você. Não dependo de você. Para lá. Segrego você. Você fica para o lado. Você é subalterno. E de repente a cabeça diz aos pés: eu não dependo de você. Não preciso de você. Para lá. Quero estar sozinho. Como se o corpo pudesse andar sem os pés, né? Como se o corpo pudesse agilizar sem as movimentações finas das mãos. É interessante, né? De repente eu me orgulho de quem sou, o que faço, da minha função, e você fica para o lado, segregada religiosamente. Orgulho e segregação. As estrelas aparecem nesse momento. E nesse sentido, eu me basto, diz o olho diante da mão e a cabeça diante dos pés. Eu me basto. Mas como é que funciona Deus nesse momento? Se você percebe os versos 22 a 26 de 1 Coríntios capítulo 12, a gente está sempre aqui em 1 Coríntios e agora no capítulo 12, nos versos 22 a 26, o apóstolo Paulo diz que, pelo contrário, os membros do corpo parecem mais fracos, são indispensáveis. Todos nós somos muito importantes no corpo. E todos nós dependemos uns dos outros. Eu quero destacar
o verso 24, quando o apóstolo Paulo diz que Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de quê? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Nesse sentido, quando a igreja em Corinto prima por uma disputa, eu não sou isso, eu quero ser aquilo, eu não me aceito, eu não faço isso bem, eu quero fazer o que fulano faz porque eu entendo melhor disso, eu não dependo de você, eu posso sobreviver sozinho, eu sou a estrela, sou eu quem se destaca nisso tudo. A cultura da disputa que gera desorganização. Né? E quando a gente fala de dons, a gente fala de algo muito propício hoje em dia. Os destaques. Aqueles que estão sempre aparecendo, sempre na frente. Segregando outros, deixando outros para trás. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus dá mais honra àqueles que têm menos. Isso tudo acontece para que não haja divisão no corpo e todos tenham igual cuidado uns pelos outros. E de tal forma que quando uma parte do corpo sofre, todos os membros sofrem. Quando uma parte do corpo se alegra, todos os membros se alegram com ele. É assim que funciona Deus. E talvez você me pergunte, e o que tem o amor a ver com isso? Fica para mais tarde. Mais tarde, 17 horas na nossa sede. E se você não puder, estaremos pelo Facebook. Eu quero concluir trazendo o verso inicial. Na sua parte B, quando o apóstolo Paulo diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Agora, perceba. Uma igreja que tinha tudo, numa cidade que tinha tudo, uma igreja farta de dons, não falta nenhum. Era próspera materialmente, viva intelectualmente. A gente sabe disso. A gente percebe isso nos textos bíblicos. Eles disputavam por causa de sabedoria, né? Então, era viva intelectualmente. Mas pelo texto, pela fala do apóstolo Paulo, moralmente corrupta. Nesse sentido, partidarismo, divisão, disputas, inveja, orgulho, desorganização, segregação. A minha oração é que você entenda todo esse texto para que entenda o que tem a ver o amor com isso. Capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios precisam serem lidos juntos para que entendamos contexto. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por mais um dia, porque o Senhor tem nos ajudado, estamos felizes porque estamos juntos, mesmo que seja online, mesmo que seja remotamente, estamos juntos. Quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem firmado os nossos pés, derramado o amor dele sobre nós, mantido sua graça para que entendamos cada vez mais o amor de Deus e renovado as suas misericórdias diariamente sobre nós. Quero te louvar por 59 anos desta casa e que o Senhor continue nos dando consciência espiritual, e eu falo assim para que entendamos qual é a tua
vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, que o Senhor derrame de sua paz sobre nosso país, da saúde que somente o Senhor pode dar e do amor, porque estamos precisando muito. Visita os hospitais, Deus, ministrando cura, visita as famílias enlutadas, derramando o bálsamo da paz, visita os mais necessitados, Senhor, dando a certeza de que teu povo estará por perto para auxiliá-lo, porque é assim que a tua palavra diz. A minha oração é que nós tenhamos consciência de como agirmos diante do Senhor. Que o teu amor, tua graça, a tua unção estejam sempre conosco. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor derrame do seu amor sobre ti e tua família. Que o Senhor te dê a paz. Deus te abençoe.